Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o João Haddad, psicanalista e mestre em ciência política pela USP. E nesse episódio bônus, nós conversamos especificamente sobre a minha série preferida da vida, que passa na HBO e se chama Succession. João, nessa sessão de hoje, gostaria de falar com você a respeito da minha maior obsessão de todos os tempos, que é o seriado Succession, que passa na HBO. E eu sei que você também é bastante obcecado por esse seriado. Eu acho que é o melhor seriado que eu já vi. Não sei o que você pensa disso. Tem aí outros seriados que a gente já conversou muito sobre achar perfeito de diálogo, perfeito de direção. Eu sei que você gostava muito daquele lá que eu não tinha a menor paciência, lá o dos reis que se matavam e transavam loucamente, o Game of Thrones. Mas eu acho assim, eu acho Succession melhor do que Seinfeld, eu acho melhor do que aquele que todo mundo ama, Breaking Bad, enfim, não sei o que você pensa. E eu acho que o Jesse Armstrong, que é o showrunner, entende muito de psicanálise, porque é impressionante o que os personagens, principalmente os filhos do Logan Roy, o poderosíssimo, são construídos de uma forma muito... Jesse Armstrong entende não só de psicanálise, mas de tragédias e de Shakespeare, enfim. Ele é um gênio. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é: esse pai tão poderoso e frio e que fala fuck off o tempo inteiro, é o maior culpado, você acha, por ter esses filhos, né? O Kendall, a Shiv, o Roman e o Connor, que são filhos tão ferrados e cagados no amor. Então, a Shiv é casada com um homem que ela até gosta, que ela se sente ali segura com ele, mas que ela não tem tesão, ela precisa sair transando com outros caras. Na noite de núpcias ela fala que ela quer um relacionamento aberto. O Roman, a primeira namorada dele, reclama que eles não transam nunca, aí ele deixa ela dar o telefone dela para um garçom, e aí o garçom liga para ela, e aí ele pega o celular e enfia na vagina dela, ou seja, jeitos bem bizarros de transar. E a segunda namorada tem que se fazer de morta para ele conseguir ter uma ereção. E o Connor, ele precisa comprar as coisas, né? O filme preferido dele é qual que é mesmo? Que é muito boa aquela cena. É o... Proposta Indecente. A Proposta Indecente. Então ele é casado com uma prostituta que odeia ele e ele compra o pênis do Napoleão por $2 milhões e claramente é uma enganação, ele é enganado, vem uma uva passa, sei lá. Então são esses filhos muito fodidos para relacionamento amoroso. E a pessoa que está acompanhando esse podcast precisa saber, porque eu sou muito honesta, a gente conversou 40 minutos sobre todos esses personagens, eu e o João falamos coisas absolutamente geniais e eu não estava gravando a nossa conversa. Então, agora vocês vão ter que lidar com um pouco da nossa decepção em estar repetindo tudo que a gente já falou, mas assim, vamos seguir aqui, porque afinal o Freud já dizia que recordar, repetir e não sei mais o quê. Que era recordar, repetir e o quê? E se fuder. Elaborar. Então estamos aqui repetindo. Tem uma outra frase dele que combina melhor. Quando não dá para ir andando, vamos mancando. Né? Vamos mancando. Você estava mais espontâneo. A tua fala agora, você não conseguiu esconder sua decepção.
muito decepcionada, porque eu brilhei, entendeu? Eu falei coisas absolutamente geniais, mostrei todo o meu conhecimento aqui, Freud, Lacan, João estava aqui já me olhando com cara de, olha, ela não é tão anta. Mas, enfim, eu não estava gravando, ou seja, ato falho, eu me boicoto. Mas vamos lá, que você tinha dado uma resposta boa e vai dar de novo essa resposta boa aqui para nossos ouvintes. Um pai poderoso caga a vida desses filhos? O que você acha que acontece com eles? Vou respirar aqui. Respira. Vou voltar. Bom, o pai, a mãe transmitem aos filhos como eles vão viver, especialmente as relações afetivas dele, né? Um pai desse deixa uma marca terrível, né? Então, como a gente falou, né, esse cara, o efeito maior, um pai tão poderoso como esses, é de uma presença, seria o superego, né? Uma suprema corte, alguém que está olhando tudo que você faz, uma absoluta falta de liberdade, né? E que oprime completamente a vida amorosa dos filhos todos. Né? E tem aquilo que a gente falou desse pai Big Brother, que no último episódio da segunda temporada, e a gente vai dar muito spoiler aqui do seriado, que quando o Kendall vai lá e usa a frase maravilhosa, eu tô aqui para destronar o meu pai, né? Hoje acaba o reinado do meu pai. É a frase que a RP lá da empresa fala para o Kendall antes dele falar para as câmeras, o seu pai mandou te avisar que tá te assistindo. Então, e olha para o pai, né? Na ele cena, fala ele olha para a câmera olhando para o pai. Olhando para o pai. É brilhante. Lindo, né? Logo depois de uma cena onde ele dá um beijo no pai e vai lá para matar o pai. Exatamente. A gente explorou, vamos voltar aqui. Tem uma coisa legal de pensar como cada um deles vive, né? As marcas de cada um, que é interessante ver como cada um toma para si as questões de uma presença tão forte como essa, né? Então, nos filhos ali, em termos freudianos, se a gente for falar, nenhum deles conseguiu superar o Édipo, né? E partir para a vida adulta relativamente normal, da vida amorosa especialmente. Então, o Roman, isso é descarado, né? Todas as referências que fazem dele ao Édipo, ele não conseguiu ter nenhuma vida, qualquer relação da vida sexual normal, para ele dá nojo, igual uma criança que vê os pais transando. Sim. Né? E ele vai depois se resolver com a mulher mais velha, que vai fazer essa imagem, que é uma figura do pai. Sim, né? sim. Pela Jerry. A Shiv, que é um personagem interessantíssimo, né? Que a gente falou bastante também, que seria legal você retomar a tua fala. Pois é, eu arrasei aqui na Shiv. Mulher, sim. Que é essa mulher que aparece super potente, né? E que, na verdade, se mostra de uma fragilidade enorme, completamente a Shiv me lembra fixada no pai. A Shiv me lembra uma sessão de terapia que eu tive uma vez com um analista e que eu passei, sei lá, 1 ano da minha vida falando de um namorado que eu precisava terminar porque eu achava ele muito fraco, eu era muito mais poderosa que ele, porque eu ganhava mais, porque eu tinha mais projetos, porque eu era isso, eu era aquilo. E aí, só que quando esse namorado viajava, eu ficava muito fraca, eu ficava muito insegura, tinha crise de angústia, me sentia meio aquela sensação de sem bordas, né? Uma coisa, sei lá. E aí eu achava que, na verdade, então eu amava esse namorado e achava ele super poderoso isso só ficava claro para mim quando ele viajava e eu me via sem ele. E aí o analista foi muito brilhante e falou assim, não, é porque quando ele está perto, a desculpa, você só se sente forte quando ele está perto, não é que ele é forte, é que você precisa de alguém fraco para se sentir forte. Então, e aí, anos depois começou o Success, a Shiv me lembra muito essa minha relação, porque a impressão que dá é que esse namorado banana com quem ela casa, tem todo esse lado dele ser o oposto do pai, então com ele ela não precisa ter esse cansaço o tempo inteiro de viver nessa família que é
o tempo inteiro, resposta rápida, cinismo, ironia. Então, com ele, ela pode ter uma coisa, ele é mais ingênuo, ele é mais bobo. Então, ela relaxa um pouco desse lugar, que deve ser extremamente cansativo. E ela gosta muito dele. Mas ela acha que é um homem que nunca vai largar ela. É um bobão, ela manipula ele como ela quiser. Mas eu acho também que ela, na verdade, é uma baita insegura, que o pai destrói ela facilmente na segunda temporada. E ela tem medo de um cara poderoso igual o pai destruir ela igual o pai destrói. Então, esse cara bobão, ela na verdade, o falo tá nela ali, né? Ela se sente poderosa do lado desse cara. E ela transa com esses caras, esses atores, lá, ela pega um ator, no real person involved, lá, que é que a gente tinha falado já também, que o Kendall pode matar um garoto e ela pode transar um atorzinho qualquer, porque é no real person involved. Então, não são pessoas reais ali, eles vivem num outro lugar ali, eles são deuses, né? E com esses garotos, assim, mais fracos, só gostosinhos e tal, ela, na verdade, está transando com o próprio pinto dela, né? Que daí eu lembro muito do Lacan falando que, na verdade, a gente transa com a gente mesmo, sei lá. Porque pro Lacan ninguém existe, né? Mulher não existe, o sexo não existe. Nada existe pro Lacan. Enfim. O que eu acho interessante, a dimensão toda do erotismo dela está ligada ao poder. Né? E especialmente o poder dela, né? Por isso ela precisa de um cara fraco do lado dela, e qualquer cara onde ela veja poder, ela imediatamente vai estar nua, de certo modo, né? Muito vulnerável. Sim, muito a esse poder. Uma coisa que eu lembrei aqui, você falando, que é interessante, né? Porque a personagem dela, o arco dela é muito interessante, que ela parece uma mulher incrível, né? Independente, e quando o pai chama para ela e promete, né, o cargo da empresa, ela larga tudo e vai com o pai, né? E finalmente ele reconheceu que eu sou o herdeiro e tudo mais, e o pai operou ela, né? Ela caiu como uma trouxa, ela ficou parecendo uma adolescente depois. É interessante, uma coisa que eu lembro é como essa promessa que o pai deu, e ela poder ter reconhecido que ela queria aquilo. Eu quero isso. Ela várias vezes, eu quero isso, eu não vou abrir mão. Como esse desejar dela destruiu ela, toda a força que ela tinha, estratégica. E que ela tratava com total cinismo, tipo, não quero me envolver com nada da empresa. Cinismo, com vou trabalhar lá com... a ponto dela poder perder o marido, que é o porto seguro dela, né? Ele diz no final aquela frase que é muito bonita: eu não sei se o triste que eu vou ficar sem você é maior que o triste que eu fico com você. Com você, né? E outra frase dela muito boa... Fala. Essa dimensão que me ocorreu agora, que eu achei muito interessante isso, como ela diz, eu quero isso, como você está numa posição desejante, que ela sabe se colocar muito bem numa posição de ser desejada, né? Que é onde o poder está com ela. Quando você está desejante, você está absolutamente vulnerável, inseguro, e é por onde seus pontos fracos vão te pegar. Né? E é por onde você pode ser destruído. É só quando você se abre para algum desejo. Né? Exatamente. Então, o arco dela é muito interessante. Mas estão, voltando a coisa dos filhos, tanto o Roman quanto ela estão completamente presos ainda nessa dinâmica do pai. Então, a influência do pai, para eles, é a pior possível, a ponto de evitar que eles tenham uma vida amorosa, adulta, saudável. Nenhum deles é casado, tem filhos, sei lá. Né? São casados eternamente com o pai. Nem que isso seja uma marca importante, não, mas é um sinal de superação de alguma coisa, né? O Kendall, que é o personagem mais rico da série, que é quem tem a missão de superar isso, né? De matar o pai. E é o único que teve um casamento, teve filhos, a única cena de sexo. Eu lembrei também, aqui tem uma cena de sexo da Shiv com o marido no dia do casamento, quando ela joga aquela bomba, que ela fala, eu não vou dar conta. Né? Ela quer abrir o casamento na noite de... Ela acaba de casar e fala, eu te traí, acho melhor a gente ter um casamento aberto. Mas ali ela se mostrou vulnerável para ele também, e ela pôde
desejar ele. Foi a única cena de toda a série onde ela mostra algum desejo. Algum desejo, ela beija ele com vontade. Então, e trepam. Né? E tem um episódio muito bom que ele acorda no café da manhã, assim, se achando muito tesudo, porque ela conseguiu para ele lá um cargo que ele queria, e ele fala, vamos transar, tô super empolgado para transar, ela fala, não. Aí no final do dia, ela fala, o meu pai disse que eu posso ser a herdeira que vai suceder ele. E aí ela fala, eu quero transar, e ele, eu acho que não. Tipo, com quem tal falo, né? E é muito ligado ao poder, né? Exatamente. E tem uma outra cena muito boa também. Fala. E quando ela é chamada para trabalhar lá com o político democrata, que é inimigo do pai dela, e ela faz a reunião e ela fala para ele, eu posso trabalhar com o fulano, mas eu não posso trabalhar para o fulano, que é o namoradinho dela, que é com quem ela trai o marido, que é o ex-namorado dela, que é o cientista político, eu não sei qual que é a função dele, ele é um assessor político, né? Daí ela cara que aparece como alguém que ela talvez desejasse e tudo mais, porque eles fazem referência que ela estava muito mal quando conheceu o Tom. Sim. Para justificar ela estar com um cara tão banana. Tão fraco, possivelmente ela deve ter sofrido muito de amor. Sim. Quando ela desejou, quando ela quis alguém. Sim. Ela deve ter uma história muito infeliz, amorosa. Sim. E aí ela vai no banana. Completamente defende e vai no banana. Essa você lembrou de uma cena muito boa, né? No começo desse episódio, o Tom o marido dela, né? O primeiro dia dele num cargo importante, ele está se sentindo potente, vamos trepar. Ela, não, imagina, estou em outro lugar. E aí quando ela volta à noite, ela potente, ela, não, vamos. E é legal que no começo, quando ele diz vamos, ela, não, imagina, ela ignora. E quando ela diz para ele, vamos, ele não tá também com tesão. Não, peraí, deixa eu escovar o dente. Não, imagina, vamos. E ele... Mas ele me obedece, ele dá, porque afinal de contas, ela manda nele, total. Exatamente. E quando ela tá num bar e conhece o atorzinho lá que ela vai transar, o Tom liga, né, o marido dela, e ele fala, namorado, e ela fala, não, é um servo, um escravo meu, uma pessoa que precisa fazer umas coisas pra mim, né? É muito bom. Mas a gente estava falando antes também, de eu descobrir que a gente não estava gravando, a pessoa que ainda nos conformou com isso, que o que leva, que eu te falei, né, que você deve receber no seu consultório muita gente que chega destruída por esse tipo de pai e mãe poderoso, vai ser poderoso para o filho, não necessariamente poderoso para o mundo, mas que ocupa esse lugar de dar essa destruída mesmo na autoestima dos filhos, né? E o que levaria um pai ou uma mãe a fazer isso? Pode ser inveja, porque tem uma hora que é uma hora bem bonita também, quando o Kendall volta a se drogar e ele vai lá naquela casa que eles estão lá para fazer a terapia, que o episódio da terapia é o melhor, que o terapeuta sai destruído, sangrando, perde os dentes, é muito bom. E aí o Kendall chega lá doidão e ele bate no vidro, né? Terapia em família, eu amo essa cena. E aí ele fala para o pai, você tem muita inveja dos seus filhos, porque você deu para os seus filhos um monte de coisa que você não teve, né? Que é o que a gente estava conversando antes. Você nasceu sem grana, um tio abusivo que te batia, não teve pai, cresceu totalmente na merda, e seus filhos, você olha pra gente claramente com inveja, que esses filhos são uns mimados, tal. E o que fica eu tenho amigos, isso me dá, pra mim é uma nota de corte da amizade, assim, que falam pra mim, eu comecei a ver Succession, mas eu não consegui continuar, porque ninguém se gosta ali, aquilo me fez um mal. Aí pra mim é nota de corte da amizade, tipo, não entendeu nada, pra mim já é no real person involved. Essa pessoa já não me interessa. E aí a gente estava falando, né, que tem muito amor ali, mas que amor, que tragédia. Né? Então, o que eu coloquei, assim, tem uma questão que fica na série, se esse pai ama os filhos, entre eles dizem, o próprio ator foi perguntar para o criador, né? Esse pai ama os filhos? Sim, ama muito. E, de fato, né, acho que ele ama. Tem um choque de cultura aí, que mostra muito claro e que
é muito observável na vida hoje. A gente, né, o consultório está cheio disso, e a gente observa, ainda mais hoje em dia, enfim. É mais a marca de uma forma de expressar o amor, que passa por essa coisa da disciplina, da autoridade, né? Que vai deixar marcas terríveis para esses filhos todos. E não adianta esse pai morrer, né? Esse pai vai continuar ali de superego cagando a vida amorosa deles eternamente. A não ser que eles façam terapia. Né? Pois é, essa é a ideia. Tem uma saída para todo mundo que quiser buscar uma saída. Né? Esse é um caso que a saída é muito mais difícil, evidentemente. Mas essa dimensão é bacana, né? Eu te contei que já escutei no consultório coisas assim, de marcas de gente falando de falas de família, né? De quem ama castiga, é um ditado, né? Quem ama pune. Porque acha que isso é um jeito de preparar para o mundo que vai castigar depois, etc. Que acha que é amor, né? Estou fazendo para o seu bem e tudo mais, que as pessoas não têm a menor ideia, é o tipo de marca que vai deixar nessas pessoas, né? A gente falou antes aqui, né? Educar é preparar para o mundo, né? Essas pessoas vão muito mal preparadas para o mundo, né? Elas têm vida na saia do pai, fora dali é uma selva. Agora, mas a coisa da inveja, que eu acho que é muito... Porque isso é um clássico, né? Da mãe que inveja a filha, que é a versão dela mais bonita, mais jovem, que vai morrer depois. O pai que inveja o filho, que é a versão dele... eu tenho um amigo que estava no shopping com o pai, é um amigo meu de 40 anos, estava no shopping com o pai tem 80, e o pai já foi um homem muito bonito. E aí passou umas meninas olhando para esse meu amigo, e meu amigo percebeu que o pai percebeu, e a partir daquele momento, até a hora que ele deixou o pai em casa, o pai só destruiu ele. Eles foram comprar um negócio no shopping, porque o pai dele estava precisando, uma coisa bem vovozinho, assim. O pai estava com um problema para andar, e aí eles foram comprar um daqueles tênis que anda, sei lá, que é mais confortável, uma coisa bem... Este homem está velho. E aí passa umas gatinhas e olha... bom, aí é a versão do meu amigo também, a gente nunca vai saber o que aconteceu. Mas esse pai que estava super amoroso e ali passa a dar aquela detonada no filho, começa a pôr o filho só para baixo, você dirige mal, você pagou com o cartão errado, você não sabe lidar com o seu dinheiro, você... Enfim, foi destruindo o filho até chegar em casa, desde aquela cena em que as meninas olharam para ele. E muitas vezes pai e mãe não percebem que está fazendo isso com o filho. E seria tão melhor se as pessoas abraçassem a ambivalência dos sentimentos, né? Sim. Eu passei isso muito na minha gravidez, assim, teve vários momentos da minha gravidez que eu não queria estar grávida, e que eu achei que isso que minha vida ia virar de ponta cabeça ia ser um porre, porque eu morava sozinha, tinha minha vida aqui, escrevia o dia inteiro, super egoísta, super autocentrada, e de repente engravidei, o Pedro veio morar comigo, então, a partir do momento que eu engravidei, casei, vomitei os 3 primeiros meses da gravidez e ainda não conhecia minha filha para estar apaixonada por ela, era só um OVNI dentro de mim que me fazia vomitar. E eu falava para as minhas amigas, eu tô achando um porre, tá grávida, e meu Deus do céu, me tratavam como uma sociopata. E aí eu fui desesperada procurar análise para perguntar se eu era uma sociopata, porque eu estava com muito medo de ser. E a analista riu muito da minha cara e falou, que bom que você está achando a gravidez um saco, e a hora que sua filha nascer, os momentos em que você tiver raiva e ódio dela, vai ser maravilhoso para a relação de vocês. E é por isso que eu sou tão apaixonada por psicanálise, porque ela salva a gente num lugar que amigos e família tão longe de chegar, porque o que a gente escuta o tempo inteiro é que amor é outra coisa, né? Que não pode ter ambivalência em nenhum momento. E acho que é muito humano você ter inveja de filho, né? E dar umas detonadas em filho. Talvez no caso do Logan Roy ele seja um pouco exagerado. Sim, ter lugar para a ambivalência das relações é importantíssimo, né? Para não... teve uma outra coisa que me ocorreu você falando, puxando novos assuntos, que é uma coisa muito comum também de ver. Gente que tem pais assim, que passa a infância e adolescência
sofrendo muito com o pai, porque é um pai muito castrador, né? Muito disciplinador, nunca o que você faz está bom. Então, são pessoas que têm uma frustração com a demanda de amor muito forte. Né? Nunca tem essa sensação muito clara que nunca está Nunca suficiente, nunca conquistei é meu pai, nunca suficiente. conquistei minha mãe. E que, passada a vida adulta, vira uma cópia do pai, da pessoa que tentou lutar contra o tempo todo. Essa é uma dimensão que me ocorreu agora, nem tinha parado para pensar Então, isso. mas Que isso é muito... desdobramento a gente dá para fazer isso. Né? Mas é porque já que não teve o amor da mãe, vira mãe, que é um jeito de ter a mãe. É quase como o melancólico que não aceita a morte, vira pessoa. Porque o que acontece, eu fiquei pensando... tem aquela cena, desculpa interromper, que eu lembrei de uma cena muito boa disso, que a gente fala no final, né? Que tem o Kendall, que é a Naomi que ele namora. Sim. O Kendall consegue ter a vida um pouco mais normal, de sair do pai. Ele está, de fato, brigando contra essa presença, né? Tentando. E ele diz, não, ele me ama. Aí ela fala, ele ama tudo que ele pode destruir em você. Ele ama o quebrado em você. Sim. Né? The broken. É muito bonito. É lindo, é lindo. É lindo mesmo. A estrutura central da série é a questão da tragédia do filho precisando matar o pai, muito bem construído e tudo mais. É Né? tipo Você tem o primeiro episódio onde ele está explicitamente tentando matar, né? E todas as tentativas dele dão errado. E o pai olha e fica puto, você está tentando matar, você perdeu. É isso que você tem? É assim que você vai ocupar o meu lugar? Então o pai tem uma raiva desse momento, ao mesmo tempo uma decepção muito grande. Quando o Kendall abandona, pelo que acontece ali, ele está completamente nas mãos do pai, sem nenhuma margem de manobra. Ele abandona toda a ambição dele de superar o pai, de assumir o lugar do pai, e vira uma coisa... o pai vira uma coisa só. Ele vira uma coisa só, ele é um duplo do pai. Ele fala pelo pai, ele fala como pai. Ele está sendo treinado para ser como pai. Ali, ele pode, a partir de um movimento dele, espontâneo, que deve ter surpreendido ele também, porque não foi nada calculado, matar o pai. Sim. Né? Que é como acaba a série. A minha questão é, se ele de fato conseguir matar o pai, assumir o lugar do pai, ele vai ser tão escroto como o pai ou ele vai ser algo diferente? Pois é. Eu não sei, porque ele é o único porque assim, por exemplo, o Roman, cada vez que o pai humilha ele sai da sala do pai e dá um soco na cara do Tom lá, o Tom não, o isso. primo, como é que é o nome do primo? Qualquer mais fraco, né? Ele está reproduzindo o Greg. O Greg, ele está reproduzindo. Ele reproduz o pai de um jeito automático e sem grande profundidade, né? E ele gosta de humilhar. Ele humilha aquele menino no primeiro episódio do aniversário do pai, quando eles vão jogar. Ele fala pro menino, se você conseguir dar a volta completa, eu te dou $1 milhão. Aí o menino corre que nem um condenado. Aí ele rasga o cheque na frente do menino. Você não vê humilhando ninguém, a não ser que o pai peça para ele fazer isso, e ele sofre muito para fazer, tanto que é muito bem construído, que o roteiro é brilhante, que antes dele fechar lá aquela empresa e demitir geral, tem uma cena dele no banheiro, tipo, arrasado que ele vai ter que fazer isso, que ele vai ter que demitir aquelas pessoas e humilhar. Ele não tem tesão nenhum em humilhar, né? Mas ele vai lá e humilha muito bem feito. Humilha né? muito bem feito. Cospe na cara dele, ele repete a frase que o pai falou para ele. É só isso que você tem para mim? É só isso que você tem? That's all you got. Né? E faz sofrendo, aquilo que é bacana. Faz sofrendo. O Roman humilha e também só sente prazer sendo humilhado. Só sente prazer sendo humilhado. Tem que transar com a mulher morta, tem que ver a mulher traindo ele para ter algum prazer, tem que... A Jerry, ele tem que ficar falando, você é um lixo, você é um... A Jerry faz com ele o que o pai faz com ele, né? É muito maravilhoso. E tem uma cena bonita quando o pai tá no... Essa é a melhor evidência disso que você fala, que marca um pai desse e deixa nos filhos. Né? Nesse aí, coitado, que era quem ele mais, pelo jeito, batia. Isso que o Kendall é onde tem vida, onde tem uma tentativa de escapar daquilo. Isso que eu acho muito interessante. E eu acho que está em aberto. É possível escapar mesmo matando o pai. Sim.
E deixa eu ver aqui mais. Tenho listinhas maravilhosas de perguntas aqui. Que mais? E eu percebi, não sei, mas eu revendo agora, eu percebi que todos eles são paranoicos, né? E eu acho que eles são paranoicos, os 3 filhos, né? Os 4 filhos, na verdade. O outro não. O Connor, ele na verdade só é muito, sei lá, ele tem um delay ali, né? Ele não é muito normal da cabeça. E tem uma cena tão bonita do Connor que o pai fala, você tem que ter paciência, esperar um pouco. Aí ele fala, esperar você desligar para poder brincar comigo? Tipo, eu tô esperando desde que eu tinha 5 anos, que você falou que ia brincar comigo e ficou no telefone, sei lá, em reunião. Ele é a criança, enfim, ele é o mais bobão. Mas os outros filhos todos têm um quê de paranoia, assim, né? E eu fico pensando se não é esse pai Big Brother ali, né? Que a gente estava falando no momento em que eu não estava gravando, que você falou que foi muito bonito, que o Kendall sobe toda hora lá na cobertura, né? E olha para baixo, você fala, ele vai se matar, ele vai se matar. Na terceira vez, subiram uma parede de vidro, porque o pai tá de olho. O pai tá de olho em todos os filhos. A Shiv, o pai sabe que ela trai o marido, né? E será que não é por isso que esses filhos são tão paranoicos e também têm dificuldade de relacionamento? Porque sim, é uma das variações, né? Evidentemente, isso vai foder a cabeça de todos os filhos ali. Mais do que pensar por paranoico, eu acho uma dimensão que eu acho maravilhosa da série, que é uma coisa que se observa no mundo, em muitos lugares aí, como são a miséria espiritual da vida das pessoas, que são os grandes vencedores do jogo, são marcados por sucesso, né, pelo poder e tudo mais. São todos absolutamente solitários, miseráveis, não tem quase nenhuma relação desinteressada de troca, é sempre esse jogo de poder. É uma solidão, uma tristeza, uma infelicidade que aparece disfarçada pelo sucesso, pelo humor, pela grana e tudo mais, que é muito interessante de ver. E que é uma dimensão que eu acho muito interessante do mundo que a série retrata mesmo, de como, de uma maneira ou outra, várias dessas grandes famílias, poderosos, grandes vencedores, reproduzem isso, né? Tem uma dimensão de infelicidade no sucesso aí muito grande, né? Eu vim do mercado publicitário, eu reconheço muita coisa ali. Você que conhece gente de mercado, como é que chama? Faria Limers. Mercado o quê? Mercado o quê? Os Faria Limers. Também, enfim. Agora, a grande pergunta aqui, para a gente encerrar a nossa sessão, na verdade é você que encerra, que você que é o psicanalista. Mas a grande pergunta é, o que você acha, por que você acha que pegou tanto para mim e por que você acha que pegou tanto para você essa série? Porque, de fato, assim, eu já vi cada episódio 6 vezes. Eu também já vi, eu revi inteira agora e achei mais bacana. Eu dou risada em coisas que eu não ria antes, eu via coisas que eu não via antes. Como ela é amarrada, eu acho que é uma série excelente. Não, mas pega em algum lugar da gente A gente é cagado em algum lugar que faz link ali. Meu pai não é rico, não é poderoso. Eu sou filha única, não tenho irmãos para poder ter essa cumplicidade maravilhosa de ironia, amor e ódio. Mas tem algo que pega eu vou ali. pensar alto aqui com você, porque tem uma coisa ali da série que você e eu, crescendo aqui, classe média, São Paulo, a gente pode se identificar também, mesmo não tendo nada a ver com eles, né? Então, essa dimensão da família, e a gente, de certo modo, essa é a nossa herança, e a gente gastou muito dinheiro em análise para se livrar, no entanto, disso. Sim. Né? Então, muito dessas coisas a gente observa, a gente vê. Eu acho que o mérito dessa série é de fazer isso muito bem feito para vocês se identificar e tudo mais. Sim. Né? Eu acho que, inclusive, a análise te ajuda a se identificar com isso. Por quê?
essa primeira reação que muita gente tem é ver aquilo e falar, essas pessoas são horríveis. Eu não quero saber, não quero, porque exatamente, né? Porque então se eu acho reconhece que em algum lugar. ela fisga isso e faz essa função de desopilar, de certo modo, de poder rir disso. Ajuda a gente num processo de se livrar de toda essa merda também. Sim, sim. É uma coisa que eu não tinha pensado, estou falando alto aqui. Não, e eles são acho que faz sentido. E eles são muito neuróticos, o que é sempre muito interessante de observar e faz um link total comigo. E eles tem aquela cena bonita que o Kendall fala pra Maitê, como é que chama a namorada que é drogada também? Não é Maitê, Naomi. Não. Ele fala pra ela, pega a tua parte da herança e se livra dessa família. E é muito doido, porque assim, por que ele não faz isso? Né? Então, porque ele sabe que ele não pode fazer. Porque ele tem a missão, isso é muito né? bonito. Não só por isso, porque a família dela seria o correspondente da família poderosa, rica, mas iluminada, né? Sim, são os Moreira Salles. Exato, leram um livro, isso, tem podcast contra o Bolsonaro. Exatamente. Então ele sabe, ele fala de um lugar muito bacana, né? Porque durante toda a segunda temporada ele está completamente preso. Ele abandonou qualquer esperança de poder ser alguma coisa ali. Então ele olha para você, pode sair, eu estou fodido. Eu não tenho a menor possibilidade. Sim, porque ele não tem, ele matou lá o menino, ele se sente nada, né? E é muito bonito como, enfim, esse showrunner aí. A gente, uma coisa que a gente falou na outra vez que eu acho legal falar, que tem a ver com a educação, que a gente está essa série toda, né? Porque educar é preparar para o mundo, né? Eu acho que tem pais que não preparam os filhos para ir para o mundo, tem pais que preparam os filhos para ficarem ali como filhos a vida toda, né? E essa é a pior coisa que você pode fazer para um filho. Sim. Né? E você acha que esse pai fez o quê? Porque esses filhos são os mimados, né? Então, o pai tem todos os filhos no bolso dele. É isso. Então, mas eu acho que essa é a angústia do pai, porque o pai criou os filhos para ninguém destronar ele e agora tá ficando velho e quer ser destronado por algum deles e percebeu que criou filhos fracos que não têm esse poder. E aí agora tá querendo, enfim, ele joga com os filhos. Então, isso que era bacana. No último, né, episódio, tem aquela conversa dele com o acionista, que eles falam lá, tem que sacrificar alguém. O acionista fala, tem que ser você. Então ele sabe que ele é a pessoa que tem que sair se tiver alguma chance. E ele faz de um jeito que acontece ele ser rifado. Só que ele faz para o filho dele ganhar alguma autoestima. Isso. Ele fez o filho, mas fez sem saber. Ele jogou de fato o sacrifício para o filho estava assumindo o sacrifício, ali alguma coisa acontece, é um ato do filho que se livra disso e pode matar o pai. E aí que é muito legal, que ele olha orgulhoso, finalmente fiz alguma coisa aqui, tem um filho. Mas quando ele fala you have to be a killer, ele dá ali, né, um pouco a gente saca ali que ele tá, quer dizer, eu não tinha sacado ainda, mas vendo 10 vezes, sim. A gente saca você tem ali. que ser um killer e sou eu que você tem que matar. Isso que não é dito, que é muito bem feito. É muito bem feito. É exatamente o que você falou. O pai saca, bom, já que eu vou ter que morrer, que seja pela mão do meu number one son. You're my number one boy. Enfim, que série. Então o João vai ter que voltar aqui pra gente falar mais, porque vem aí a 3ª temporada. Tchau, boa semana, até a próxima. Esse foi o meu Inconsciente Coletivo. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. A gente fica por aqui, mas como bom neurótico, você vai querer escutar tudo de novo.